tem uma informação que chega agora importante, hein? Envolvendo Pedro e Everton Ribeiro. O Flamengo está pedindo à CBF para que os dois jogadores convocados se apresentem após o jogo com o São Paulo na quarta-feira. Eles se apresentariam na quinta-feira e o Brasil joga sexta com a Venezuela. Baseado na data FIFA, a CBF não deve aceitar esse pedido do Flamengo, mas o Flamengo está solicitando isso à CBF, para que o Pedro e o Everton Ribeiro se apresentem após o jogo de quarta-feira contra o São Paulo. A galera tá numa bronca com essa convocação do Pedro, que tem de gente dizendo aqui, Quezada, o seguinte, olha, o Pedro, por que o Pedro foi convocado? Ele não é da posição do Neymar, ele não é da função do Neymar, o Pedro é o melhor jogador do Flamengo no momento, por que tiraram o Pedro agora nesse jogo decisivo? A galera tá na bronca, Quezada. A galera tá certa, Quezada? João, não tá errada, mas o Tite também não tá errado. Vamos tentar pensar com a cabeça de todo mundo. Eu sou flamenguista, tá? Eu não quero que o Pedro desfalque o meu time num jogo importantíssimo, nem o Everton Ribeiro, não é? Eu quero que a seleção vá para a Copa e ganhe a Copa, tá? O flamenguista quer que o Brasil seja campeão, claro. De repente até com o Pedro fazendo o gol na final contra a Argentina, imaginou? Cruzamento do Everton Ribeiro, o Pedro vai lá e mete o gol, o Brasil é ex-campeão do mundo, que bacana, legal. Só que tem que passar pela eliminatória antes. O problema todo é que nós temos a Candelária, né? Não é o calendário, a Candelária, que obriga a seleção brasileira a jogar e os campeonatos, os nossos lindos campeonatos. Pô, o brasileiro é legal, com todas as dificuldades, é legal ver o brasileiro. A Copa do Brasil vai ser maravilhosa nessa reta final. Só que essas competições não param. Agora eu me coloco na posição, flamenguista, vamos lá, pensar, vamos deixar a emoção de lado e vamos pensar com a frieza, tá olhando para a seleção. Se eu sou o técnico, aí agora o rubro-negro que me ama tanto vai me expulsar do expediente. Eu não vou fazer nunca mais o expediente, João. Se eu sou o técnico da seleção Tite, se eu sou o técnico da seleção Tite, eu chamo o Hugo, o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz, o Gerson, o Thiago Maia, o Gabigol, o Bruno Henrique e o Pedro. Faltou mais alguém aí? E o Arrascaeta. Não, o Arrascaeta não pode, desculpa. O Isla pode? Não, o Isla também não pode, então tá bom. O Pablo Mari, não, o Pablo Mari já foi, mas também não pode. Então a gente precisa entender, eu tô brincando aqui, mas ao mesmo tempo eu tô falando muito sério. A gente precisa entender que o Palmeiras também ficava bravo quando Edmundo ia para a seleção. O Vasco também. Porque é assim. O clube que é o ídolo, que é o cara que faz a diferença. Mas vamos lá, se eu sou o técnico da seleção, eu não vou convocar os melhores? A gente precisa entender todo esse processo da Candelária. Tudo bem. Algo a declarar aí, companheiros, sobre esse assunto? Pois não. Pedro, seleção, Everton Ribeiro, pedido do Flamengo e tal, pois não. Eu acho que o fato de não ser substituto imediato, né, não ser jogador da posição, eu acho que dá ao torcedor do Flamengo o direito de ficar chateado, sim. Né? Principalmente porque o Neymar não vai ser cortado. Então, eu acho que aí o bom senso poderia prevalecer. Estou falando especificamente do Pedro, que corre um sério risco do Pedro estar na seleção durante todo o período de convocação e não entrar em campo. Porque os jogadores da posição dele estarão lá, estarão prontos e prontos a jogar. Então, eu acho que pode haver um bom senso, principalmente no primeiro jogo, porque um é quarta e o outro é sexta. Então, ele jogaria a quarta-feira no Maracanã, e no dia seguinte se apresentaria a seleção, se recuperaria normalmente para ficar no banco de reserva da seleção brasileira. Isso aí. E o treino? Infelizmente, minha gente, eu sou de uma época que a seleção, ela era até mais importante do que o clube. Quando vinha a seleção, parava tudo, olha que legal, meu time, os jogadores estão na seleção brasileira e tal. Hoje em dia, infelizmente, né,
Aliás, há algum tempo, o torcedor não está nem aí para a seleção brasileira. Ele acompanha, ele torce para que o Brasil ganhe, ele vai comemorar se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, ele quer ver a seleção voltar a vencer uma Copa do Mundo. Mas hoje em dia, o torcedor ele é muito, mas muito mais ligado no seu clube. Né? Na minha época era diferente, na época dos meus amigos que estão no programa aqui, eu tenho... Ô, João. Que também João, era assim. Pois não. Quantas vezes você não matou a aula? Eu sei que você matou pouquíssimo a aula, mas quando a seleção jogava nos anos 80, sempre às 4 da tarde, lembram, gente? Lembram? Matei aula. O Edmundo deve ter... O Edmundo não foi para a escola também porque queria ver. O Pascoal já fez isso, o Maldo também, porque a gente queria ver a seleção. Né? Ok. Só tem uma saída para tudo isso que eu estou discutindo. O Edmundo tem razão, mas, Edmundo, se eu sou técnico da seleção, eu quero testar no treino uma possibilidade de ter o Pedro também. A grande ferida é o seguinte, vamos tocar o dedo na ferida? Vamos falar real? Vamos falar real aqui? O certo era parar tudo quando a seleção estiver em campo, pô. Não é? Não tem razão esse pensamento? Tem que parar, não tem que ter Copa do Brasil, não tem que ter a Libertadores, não tem que ter o Campeonato Brasileiro. É isso, mas aí vamos falar novamente no calendário. É isso.